foi mencionado aí. No capítulo 9, nós encontramos uma bênção de Noé, uma oração bênção de Noé no versículo 27 do capítulo 9. O texto diz: engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Noé está suplicando que Deus abençoe Noé, faça com que ele se expanda. É uma oração em prol das suas gerações, dos seus descendentes, e fala: e Canaã lhe seja servo. Essa súplica de Noé nunca ocorreu, nunca aconteceu de os descendentes de Jafé habitarem nos territórios ou nas tendas de Sem sob os seus auspícios, sob a sua proteção. Isso nunca ocorreu. Nós vemos em certa medida o cumprimento referente às outras partes da poesia súplica de Noé, mas nós não vemos em nenhum momento o cumprimento dessas coisas. Jafé, ou os descendentes de Jafé, sendo protegidos, habitando nas tendas de Sem e vivendo sob os auspícios de Sem, Canaã lhe sendo servo, e ele ali vivendo sob essa proteção dos povos semitas. Nós não vemos isso em lugar nenhum, em momento nenhum da história. O que nós podemos concluir a partir de algo assim é que essa súplica, essa oração de Noé é algo reservado para o futuro. Nós cremos que isso vai ainda acontecer. Nós cremos que essa súplica, essa poesia súplica de Noé, um dia ainda vai se cumprir. E isso vai se cumprir nos termos que nós encontramos no texto de Isaías. Isaías, no capítulo 66, fala de um dia futuro, que ainda não foi inaugurado. E o capítulo 66, versículo 10, narra essa era que ainda não começou. Nós aguardamos essa era. Aguardamos a inauguração dessa era que há de vir. Uma nova fase na história humana que há de ser inaugurada quando o Senhor Jesus voltar. E nessa era, parece que é nessa era que essa expectativa, essa poesia, essa súplica de Noé vai tomar lugar na história. Veja o que diz Isaías 66, versículos 10 a 12, o texto diz assim, o texto fala o seguinte: regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis nos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Esse texto fala de um dia em que Jerusalém será restaurada e será gloriosa, e fala que as nações serão abençoadas por meio dela. Nós, quando comparamos esse texto com outros textos do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, nós aprendemos que quando o Senhor Jesus voltar, ele se assentará no trono de Davi, seu pai, como disse o anjo Gabriel à Virgem. Ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Ele herdará um reino, e a sede desse reino será uma Jerusalém reconstruída. E esse texto fala dessa Jerusalém, fala que ela será revestida de glória, e as nações se dirigirão a ela, porque de Jerusalém sairá instrução, sairá sabedoria. O Messias regerá as nações com vara de ferro, com um cetro de ferro, governará as nações numa Jerusalém restaurada. E o texto prossegue dizendo que as nações vão desfrutar disso, mamarão em Jerusalém. Versículo 12 diz: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis
nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão, diz o texto aqui falando sobre os judeus todos indo ali e se deleitando nessa Jerusalém restaurada. Agora vejam o versículo 18. Versículo 18 diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Tudo isso em Jerusalém. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. E aí ele menciona Tarsis, Jafetita. Ele diz a Tarsis, Pu e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, são jafetitas. Jafetitas que estão na lista que nós lemos em Gênesis 10, de 1 a 5. Eles são mencionados lá. São os jafetitas. O texto fala que serão enviados, que as pessoas serão enviadas a essas nações, até as terras do mar mais remotas. Jafetitas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. O texto prossegue dizendo: trarão os vossos irmãos dentre todas as nações. E virão todos então para as tendas de Sem, e aprenderão do Senhor, o Messias, reinando em Jerusalém. E então nós veremos a poesia súplica de Noé se cumprindo num dia futuro. Nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos esse reino. Esperamos esse reino ser estabelecido.